Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatamane Srimad Bhaktivedanta Narayana Namne Shri Krishna Lila Katane Sudakshana Dhari Madhuri Gunashaitam Paramvarenyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasa Namahami Vedandinam Bhakta Shiro Manincha Shri Krishna Padabda Dritai Karidi Chaitanya Lila Amrita Sarasaram Narayanantam Satatam Trapati Tavavasmi, Nadivami, Tvayavina, Iti Vinyayaraditvam, Nayamam Charanantikam. Radhe Radhe para todo mundo. Continuando aqui o Java Dharma, a gente está no segundo capítulo, não é isso? E o Paramahansa Babaji Maharaj, ele estava falando sobre as vestes, né? Que o Sannyasa Thakura, ele começou a ficar animado. Aí ele falou, não, bom, agora eu quero trocar as vestes. Né? As vestes dele eram da escola Advaita, né? Que são similares, mas não, são diferentes. Ele fala sobre isso, o Babaji Maharaj fala para ele, né, que eu nunca falo sobre isso não é uma coisa tão interessante. E diz que internamente, à medida que a pessoa muda internamente, naturalmente, de forma natural, ela vai querer se botar os atavios Vaishnavas, né? E ele cita aquele verso do Chaitanya Charitamrita sobre a renúncia externa, né, que é Markata Vairagya, Markata quer dizer macaco, a renúncia do macaco, porque eles dizem que o macaco fica pelado na floresta, come frutas, né? Frutas silvestres e tudo mais, mas ele fica correndo atrás das macaquinhas. Então, é a falsa renúncia que ele diz, né? Porque a pessoa pode exibir, né, vestes, uma coisa externa, mas, no fundo, ele não mudou ainda, né? Então, a pessoa pode usar cores açafrões, ou ser muito cabeludo, barbudo, ou ser careca com chicá, mas internamente ele não mudou, ele chama de Markata Vairagya, né? Então, continuando aqui, o Sannyasa Thakura, ele entendeu o significado profundo dessa discussão, né? E não fez mais nenhum comentário sobre mudar de roupa. E ele, né, com mãos postas, diz assim, Prabhu, desde que agora eu sou seu discípulo, né? É interessante que eles não fizeram, pelo menos eles não comentam aqui que ele fez uma iniciação formal, né? Foi uma coisa bem interna, invisível para a gente, né? E ele já se sente discípulo dele, né? Bem legal. Porém, são pessoas especiais aqui, né? O Sannyasa Thakura não é uma pessoa comum. Então, desde que agora sou seu discípulo, e eu me abriguei aos seus pés de lótus, eu vou levar a cabo qualquer instrução que você me der, sem nenhum argumento. Então, já está apresentando sintomas de Sharanagati, né, de rendição completa. E é interessante que ele está perguntando, né? Então, não é só uma coisa de cega, né? Não é uma entrega cega só. Tem um namoro, digamos, entre o guru e o discípulo, né? Você não chega assim. Pode até acontecer, mas a regra, né, é que você fale com o mestre fala com você, existe um conhecimento ali. Será que é essa pessoa mesmo? Né? Então, ambos, na verdade, têm que ser qualificados. Tanto o discípulo quanto o guru. Né? Cada um na sua parte, claro. Né? Eu entendi pelas suas instruções que o Krishna Prema inadulterado constitui somente Vaishnava Dharma. Este amor por Krishna é o Nitya Dharma, né? Ou seja, a função eterna das divas, e ele é completo, puro e natural. Isso aqui é interessante, ele é natural. Diz que uma vez Srila Prabhupada estava caminhando, né, aquelas caminhadas matinais, que ele fazia, aí dava aquelas paradas, né, a gente vê nos vídeos,
e ele pergunta alguma coisa, comenta alguma coisa, e disse que dessa vez ele falou assim, por que você se juntou a nós, a esse movimento? Né? Ela fala pela filosofia, né? Outro pela praçada, porque é bom para o meu desenvolvimento espiritual. E um discípulo dele falou assim, porque eu gosto. Aí Prabhupada fala assim, very well, muito bom, muito bom. Né? Isso é interessante, que é porque é natural. Né? Não é por isso, por aquilo, mas esse discípulo, não sei nem se ele pensou exatamente nisso, né? Mas a resposta de Prabhupada é isso. Né? É uma coisa natural, né? Não é uma coisa imposta. O Prabhupada sempre falava isso, né? Não é uma coisa imposta, é a natureza da alma que está aparecendo, transparecendo. Né? Porém, qual dos vários dharmas são prevalecentes? Ok. Porém, quais são os outros dharmas que são prevalecentes? O que acontece com os outros dharmas que existem em outras culturas, em outros países, né? Como é que eu devo considerar isso? Então, Babaji Maharaj, ele fala assim, Mahatma, o Dharma somente é um, né? Não dois ou muitos. As divas só têm um Dharma, e ele é conhecido como Vaishnava Dharma. Diferenças de idiomas, raça, países, né, criam diferenças no Dharma. O Jaiva Dharma é a função constitucional da diva. As pessoas dão a ele diferentes nomes, mas eles não podem criar uma função diferente. É por isso que o pessoal fala, né, Deus é um, mas existem interpretações diferentes, existem diferentes capacidades da gente compreender isso, né? Jaiva Dharma é o amor espiritual inadulterado, né, que a diva, o ser infinitesimal, tem pela entidade infinita. Ele aparece meio distorcido em várias formas, porque as divas possuem diferentes naturezas materiais. Então, vai depender da pessoa que está recebendo aquilo ali. Isso a gente vê direto, né? A gente acaba adaptando para os nossos gostos e assim por diante, né? Eu me lembro que tem aquela história, né? Que dizem que Shiva fuma maconha, né? Então eu posso fumar. Eu, na verdade, eu nunca li isso, mas tudo bem. Aí Srila Prabhupada até falava, né? Porque ele veio na... A gente está falando do Srila Prabhupada, que foi o aparecimento dele, sabe? Naquela época ele veio, na época hippie, né? O pessoal fumava maconha, fazia um bocado de coisa. Aí ele comentava assim, né? Olha, se você puder tomar uma gota de veneno, você pode fumar maconha. Porque Shiva, ele faz o quê? Ele toma todo aquele oceano de veneno, rala-rala, naquela história da batedura do oceano de leite, que é bonita, a gente pode contar um dia também. Então, ou seja, a diva está corporificada, ela acaba adaptando o Dharma original, né? Essa função original. Então, vem as escrituras, vem a pureza, e a pessoa começa a adaptar aquilo de acordo com os seus caprichos, como ele fala aqui, né? O pessoal também fala aqui, como tem muito católico, muito evangélico no Ocidente, que, né, Cristo comia peixe, tomava vinho, aquelas coisas assim. Eu até falei, mas ele jejuou 40 dias no deserto, você faz isso? Aí o pessoal, em geral, fala, não, mas isso é um simbolismo, representa tal, representa a sua introspecção, né? Então, o que é favorável para a gente aceita como literal. O que não é, a gente acha que é uma analogia, né, uma coisa assim, mitológica. Então, é isso que ele meio que está falando aqui, né? Cada um vai
adaptar aquilo ali, ele vai deformar. Na verdade, o pensamento dele que é deformado, né? O Dharma continua. E é por isso que o nome Vaishnava Dharma tem sido dado para identificar a forma pura de Jagadharma. Então, a gente pode ver que são sinônimos. Né? A gradação do Vaishnava Dharma em qualquer religião, né, é a medida da sua pureza. Isso é legal, né? Ou seja, tem o Vaishnava, o Jagadharma original, e a medida, né, da gradação dele vai dizer que aquela região, aquele povo, está seguindo mais puro ou menos puro, digamos assim. Né? Então, é a medida, né? O padrão seria o Vaishnava Dharma. Não no sentido de religiosidade, né, de religião, mas sim de padrão de pureza, de identificação dessa natureza. Algum tempo atrás, em Bragadama, eu perguntei, né, aos companheiros confidenciais de Chaitanya Mahaprabhu, era num grupo, na verdade, é interessante que a gente pode ver que essa história se passa um pouco depois que Mahaprabhu foi embora, porque o Babaji Maharaj, ele está se referindo aqui que ele fez uma pergunta a Sanatana Goswami, né? Ou seja, ele conheceu Sanatana Goswami. E ele perguntou, Babaji Maharaj, né, a Sanatana Goswami, sobre a palavra ishq, que é árabe. Né? Nas tradições religiosas islâmicas, né, se isso significa amor inadulterado, algo mais. Ou seja, essa palavra ishq quer dizer amor. E como Sanatana Goswami, ele falava persa, falava muitas línguas, e ele, né, serviu o governo muçulmano, então ele conhecia bem o Islã, conhecia bem o Corão. Ele perguntou, né, o Babaji Maharaj perguntou se essa palavra ishq realmente significa amor inadulterado, amor por Deus. Né? E ele glorifica Rupa Goswami, fala assim, Shri Rupa Goswami, Sri Jiva Goswami, né, que é o sobrinho dele, e outros gurus exaltados estavam presentes ali. Então, ele é contemporâneo desses Goswamis. Então, Sanatana Goswami respondeu a minha pergunta. Ele falou assim, sim, a palavra ishq, acho que é assim que pronuncia, sabe? Significa amor. Os seguidores do Islã usam essa palavra em relação à adoração a Ishvara. Porém, a palavra geralmente significa o amor comum, né? O amor mundano. Os professores do Islã, né, os mestres do Islã, não foram capazes de entender o verdadeiro conceito da entidade espiritual pura, né, ou Shuddha Chitti Vastu. Isso fica evidente no conto poético que existe, né, dos devotados amantes Laila e Manjum, né, e das descrições literárias de Ishq pelo grande poeta Hafiz. Eu não sei o nome dele, já li, mas esqueci, desse poema, que é o Romeu e Julieta árabe, mais ou menos, a Laila e o Manjum. Né? Esse Manjum era cego e conheceu a Laila desde pequeno, se apaixonou por ela, mas as famílias não se gostavam. É meio um Romeu e Julieta. Né? E eles usam essa palavra, esse outro poeta chamado Hafiz, ele também usa essa palavra no contexto do amor mundano. Né? Então, eles se referiram a ishq tanto quanto ao amor físico, pertencendo, né, ao corpo grosseiro, como o emocional, né, ao amor mais sutil, que ele fala que pertence ao corpo sutil. Né, um mais grosseiro, outro mais platônico.
Portanto, eles não podem, eles não tiveram uma diferença, desculpa, portanto, eles não experimentaram o amor inadulterado, prema. Eu nunca vi esse tipo de prema, e Sanatana Goswami falando, tá? Eu nunca vi esse tipo de prema descrito em nenhum texto religioso dos professores do Islã. Eu só vi esse tipo de amor descrito nos Shastras Vaishnavas. O mesmo é verdade para a palavra muçulmana, né? Na verdade, árabe, né? Seria ruh, que significa alma ou espírito. Isso não assim, não parece que os professores do Islã têm usado essa palavra ruh para significar Shuddha Diva, ou seja, a diva pura, a diva liberada. Ao contrário, eles usaram a palavra ruh no sentido da Bada Diva. Não sei se ficou meio enrolado, né? Mas eles, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, serviram nas suas, antes de se passarem, né, irem para Jagannath Puri e Navadvipa, para ficar diretamente com Mahaprabhu. Então, eles conheciam, né, perfeitamente bem o Corão. Aliás, o árabe contratou-os, né, justamente porque eles eram extremamente inteligentes. E, né, eles acabaram tendo muito contato, como eu falei, com o Corão. E ele está falando aqui, né, que essas palavras se referem, né, apesar de poderem ser conectados à alma pura, né, ao amor puro, eles nunca foram usados, ele não encontrou nenhuma referência, né, para esse sentido que é referido no Vaishnava Dharma. Como em outras religiosidades também a gente fala a alma, o espírito, mas as pessoas entendem de uma forma diferente, não é essa mesma concepção, né? Por isso que, às vezes, é difícil de falar com outras pessoas. Quando fala, o espírito tal, então, para o espírita, ele vai entender de uma forma, para o evangélico de outra forma, o católico de outra forma, né? Então, às vezes, atrapalha um pouco essas palavras. Por isso que eu particularmente, eu prefiro os conceitos do que as palavras, especialmente quando você está tentando passar para alguém, né? E ele continua. Eu não vi o amor inadulterado por Krishna ensinado em nenhuma outra religião, enquanto as descrições de Krishna Prema são comuns por todos os ensinamentos do Vaishnava Dharma, né? Bhaktivinoda Thakur é muito bom, né? Então, apesar das pessoas falarem a mesma coisa, toda religião é igual, tudo vai levar a Deus, né? Os conceitos de Deus são diferentes, né? Os conceitos de eu são diferentes, né? Meu tio foi seminarista, e uma vez a gente estava falando, né, sobre Deus, não sei o que lá, e ele virou sociólogo, meio triste. E quando a gente começou a falar de Deus, eu falei, olha, eu acho que a gente está falando de pessoas diferentes, né? Porque o conceito dele era outro. Então, realmente, a palavra é a mesma, mas os conceitos são, na verdade, até bastante contraditórios. Aí eu até falei para ele, realmente, o conceito de Deus que você tem, eu não acreditaria, né? Eu não entendi isso aí. Então, é interessante isso, né? A gente começar a explicar para as pessoas, para lerem esses livros, né? Para se aproximarem de uma pessoa que conheça. É outro conceito. Porque, dependendo, como ele falou, do conceito distorcido, a pessoa se afasta daquilo ali. Ele continua, né? Por exemplo, no Bhagavata 1.1.2, escreve Krishna Prema muito claramente na citação Prodita Kaitava Dharma, a verdade mais elevada, que ela é destituída da religiosidade enganosa, né?
isso aqui foi rejeitado. Esse é o segundo verso do Bhagavata, né? Por isso que eles têm que eles chamam um dharma temporário, né? Religiosidade temporária, religiosidade mundana. É interessante, parece contraditório, né? Uma religiosidade mundana, né? Ou seja, quando a gente busca a divindade para ter ganho material, né? Isso é muito comum hoje em dia, né? Todavia, eu tenho fé plena que Sri Chaitanya foi o primeiro a dar instruções plenas sobre a religião de Krishna Prema puro. Se você tem alguma fé em minhas palavras, você tem que aceitar, você deve aceitar essa conclusão. Tendo ouvido essas instruções, aí já é o Paramahansa Babaji, né? Eu ofereci minhas reverências a Sanatana Goswami repetidamente. Voltando aqui, né? Quando o Sannyasa Thakur ouviu essa explicação de Babaji Maharaja, ele fez o mesmo, né? Ele ofereceu reverências ao mestre dele. E o Paramahansa Babaji fala assim, ó melhor dos Vaishnavas. Interessante, né? Que ele fala, ó melhor dos Vaishnavas. Na verdade, porque ele já está seguindo o guru dele, né? Então, o melhor dos Vaishnavas é aquele que segue o guru, que segue o seu guru e assim por diante. Eu vou agora responder a sua segunda pergunta. Quem se lembra da segunda pergunta? Ele perguntou, né, quando, apesar da diva ser eterna, ser eterna, por que a gente fala de criação, a formação do universo, a formação da diva, a diva expandiu de tal lugar, e assim por diante. Então, ele fala, quando usamos as palavras criação, formação, em conexão com a diva, isso está num contexto material. O tempo que a gente experimenta aqui é dividido em 3 fases, né? O passado, presente e futuro. Esse é o tempo material. Jariya Kala, né? Kala, tempo. Jariya vem de Jada, natureza morta, inerte, matéria. Então, esse é o tempo material que está conectado com essa energia material, Maya, claro, né? No domínio, no reino espiritual, existe, né, o tempo espiritual. Então, tem tempo também no mundo transcendental, né, que eles chamam de Chit Kala. Né? Chit é consciência, né? Chaitanya vem de Chit. Que existe eternamente no presente, que não tem divisões de passado e futuro. As divas e Krishna existem nesse tempo espiritual. Então, a diva é eterna, sempre existente. É interessante que, apesar de eles viverem sempre o presente no mundo transcendental, existe o conceito de passado e de futuro. Né? Ou seja, Srimati Radharani, ela fica aguardando o dia seguinte e fica se lembrando do dia passado. Né? Só que tudo isso aí, né, ele envolve Krishna. Né? Então, o passado ele é presente, né? O futuro é complicado isso. Mas é interessante que tem aqui, eles chamam o tempo de aquilo que destrói tudo, né? Como Krishna diz na Gita, eu sou o tempo que tudo destrói. Então, eles chamam de Kala Dushana. Dushana é aquilo que vai trazer sofrimento. E no mundo transcendental, a Kala Bhushana. Bhushana quer dizer adorno. Então, no mundo transcendental, um adorno. Né? Aquilo que vai incrementar o sentimento deles por Krishna. Então, como em Purvaraga, que é a antecipação do encontro, Radharani fica pensando, daqui a pouco Krishna vem, né? Ou seja, no futuro, Krishna vem me ver, ela se prepara toda, né? Usa perfume, fica toda bonita para Krishna. Então, existe essa concepção de futuro, mas o futuro em si, como a gente conhece, não existe. Né? Ou Krishna não veio me ver. Krishna não veio me ver,
há 2 horas, estou esperando ele há 2 horas. Então, teoricamente, tem o passado nesse sentido. Mas tudo isso são adornos, né? São incrementos, santiaribhavas, que vão aumentar a doçura do encontro. Né? Interessante. Né? Aqui tem a facsímile, tem a cópia, quando você gosta de alguém, né? Especialmente quando você conhece há pouco tempo, você fica pensando, será que ela vai me ligar? Aí fica olhando para o telefone, né? Aí corre quando toca o telefone, ou não foi ela. Então, existe um purvaraga mudando aqui. Né? Purvaraga é esse sentimento, né, de antecipação de um encontro. Né? E aquilo torna mais doce ainda, né? Mesmo aqui, né? E dá aquela paixão, aquela coisa, ai, meu Deus, ai, me ligou. Aí você fica antecipando já o encontro. Então, sua mente já vai se encontrar com o amado. Como Radharani, né? Na dança rasa, todo mundo conhece a Rasa Lila, né? Maharasa. Quando Srimati Radharani chega naquela arena de dança, ela vê que já tem golpe pra caramba, milhões de golpes. Corte e golpe. Por exemplo, fala, corte quer dizer milhões. E ela fica, ué, você não chamou só a mim? Por que tem essas meninas aqui? Inclusive, elas chegaram primeiro, né? Mas olha que interessante, essas meninas são todas expansões dos sentimentos de Radharani. Né? Então, assim como a gente, né, fala com o amado, com o namorado ou namorada, e a nossa mente já vai primeiro, né, o corpo vai depois. Da mesma forma, as meninas vão primeiro. O pensamento de Radharani mais rápido, né, e vão na forma das outras grupos. E já ficam ali com Krishna e tudo. E para Krishna explicar tudo isso? Para Radharani. Ela não gosta nem um pouco. Você é um libertino, já está com essas meninas todas, ele vai embora daqui. E aí isso vai incrementando cada vez mais o amor dele. Legal. Então ele continua, né, Babaji agora. As funções de criação, formação e queda, né, destruição, ocorrem sob a influência do tempo material, e elas são usadas para descrever a diva depois que ela foi encarcerada nesse mundo. Contudo, embora a diva seja infinitesimal, né, muito pequenininha, ela é eterna e espiritual. E sua constituição fundamental existia antes dela entrar nesse mundo, como a gente sabe, né? Já que passado e futuro não existem no mundo espiritual, dessa forma que a gente conhece, né? Qualquer coisa que ocorra dentro do tempo espiritual é eternamente presente. Né? Então, é isso que a gente estava falando. Apesar de existir essa sensação de futuro e passado para incrementar o encontro, aquilo está sempre acontecendo. Né? É inconcebível para a gente no momento. Portanto, na realidade, a diva e sua função constitucional são sempre eternos. Eu expliquei tudo isso para você em palavras, continua Babaji, mas você só pode entender o seu verdadeiro significado, né, na extensão, né, na medida que você perceber, experimentar essa plataforma transcendental. Né? Então, com palavras é muito difícil. Né? Isso também é um tanto quanto humildade de Babaji Maharaj, porque a palavra dele não é igual à nossa, né? Ele já é uma pessoa pura. Então, ele tem essa capacidade mesmo de passar isso, passar essa percepção profunda para o discípulo. Então, ele continua assim, eu apenas dei para você um vislumbre disso aí. Você deve tentar perceber o significado do que eu disse por meio da meditação espiritual, Chit Samadhi. Você não será capaz de entender esses assuntos através da lógica ou do debate. Isso é muito legal. Ele já falou isso da outra vez, né? Quanto mais você se livrar da sua faculdade de experimentar, né, de tentar
entender isso pela lógica, assim por diante, mais você será capaz de perceber esse mundo transcendental. Então, é interessante que muitas vezes as pessoas elas falam, isso é muito difícil, não vou entender, isso não é muito complicado. Né? Óbvio que no presente momento a gente tem que usar o que a gente possui, né, agora, que é a nossa inteligência, é meio fraquinho, né, mas isso não é, a gente nunca vai entender através dos argumentos, de lógica, tem coisas, né, isso não vai entrar na cabeça. Aliás, no coração, na cabeça pode até entrar, mas no coração não é. Então, como ele falou, né, é a partir, como ele vai explicar mais tarde, é a partir da prática, né, da servidão ao mestre. Yasya Devi Parabhakti Yata Devi Tata Guru Tasyaite Katitahiyataha Prakashante Mahatmanaha, né? Que esse verso é justamente fala sobre que aquele que tem a fé, tanto no Guru quanto em Krishna, todo o conhecimento dos Vedas vai aparecer para ele, né? Ele é um Mahatma, Samahatma, né? Porque ele fala que esse Mahatma, essa pessoa é um Mahatma. Tem até uma história, acho que já contei aqui, se não, vou contar de novo, que era de Shankaracharya, né? Que é Shiva também, que ele tinha, certa vez, ele foi dar uma palestra e ele viu que estava faltando um discípulo dele, Govinda. Só que Govinda, ele não era muito inteligente, não sabia sânscrito direito, diz até que não sabia ler muito bem. Só que ele era extremamente dedicado ao guru dele. Ele lavava roupa, cozinhava e assim por diante. Fazia o trabalho mais pesado. Né? E ele olha assim para a Assembleia e fala, ué, cadê Govinda? Aí um sannyasi dele, não me lembro o nome dele, fala assim, não, o senhor pode continuar, porque Govinda ele não é inteligente, ele não vai entender essas coisas. Mas né, o guru dele, Shankara, fala, não, vai atrás de Govinda. Aí eles foram atrás de Govinda, e Govinda estava lavando a roupa de Shankara. E fala, ó, o Gurudev está te esperando. E ele dá um jeitinho, pendura a roupa, e vai para a aula e senta lá no fundo. Está meio atrasado, senta lá no fundo. Aí o Shankara começa, aí fala, difícil pra caramba, dá um catar, difícil. Aí ele fala, agora vocês podem me explicar isso? Aí ninguém sabe explicar muito bem. E ele chama o Govinda. E o Govinda levanta e fala maravilhosamente bem, explica tudinho o que os outros não entenderam. Né? E Shankara fala justamente, é isso aí, ó, é a entrega, né? Esse conhecimento ele vai fluir heart to heart, né? De coração para coração. O discípulo vai falar aquilo ali. Né? Não é através da capacidade mental. Né? É óbvio que a gente tem que estudar, tem que ouvir tudo. Mas, na verdade, o que vai mudar a gente é isso aí, né? Essa entrega que faz com que a gente realmente entenda as coisas. E quando vê, você está falando coisas que nem você sabia que sabia. Opa, tem alguém batendo a máquina aí, ó. Então, ele continua. Ih, gente, eu acho que é o Ananta Krishna que está com o microfone ligado. Aí tem. Já dei, obrigado. Então, primeiro, continua Babaji Maharaj, você deve cultivar a percepção do seu Shuddha Swarupa, ou seja, da sua forma intrínseca, e praticar o cantar de Sri Krishnanama de forma pura. Aí é nesse ponto que a função, né, eterna, o Jaiva Dharma, né, vai ser claramente revelado.
Eu me lembro que uma vez a gente foi numa palestra, era um festival esotérico, não me lembro, uma coisa assim, e tinha uma inglesa, uma discípula do meu Gurudev, inglesa, e o título da palestra é alguma coisa, o método ideal para se alcançar a consciência mais elevada, uma coisa assim. Chegou um conhecido meu, eu estava expondo coisas, escrevendo coisinhas, assim, entende? Aí ele falou, poxa, eu ouvi a palestra, essa palestra, e no final da conta ela falou que era só cantar Hare Krishna, no final. Falou um bocado de coisa, mas no final o método era só cantar Hare Krishna. Aí ele parece que ele não gostou muito. Eu falei, mas é isso que é isso. Né? O Sri Krishna Nama é que é tudo, né? Não é o próprio Krishna, né? Harinama tua neka swarupa. Tem uma canção bonita de Bhaktivinoda Thakur que ele glorifica Harinama, né? Ele fala que Harinama tua aneka swarupa. O Harinama, ele tem aneka, né? Eka hoje é Ekadashi, Eka quer dizer um aneka. Ele não tem uma forma só. Aneka swarupa, tem também várias formas. E ele vai cantando vários nomes de Krishna, né? Então, né, quando o Harinama é dito que quando você canta puro mesmo, né, é Krishna que dança na sua língua. Eu contei a história bonita no dia de Krishna, que é sobre Kaliya, né, aquela serpente Kaliya. Então, serpente, o que Krishna faz? Ele não mata Kaliya. Tem muitos títulos que Srila Prabhupada põe, né? A morte de Trinavarta, a morte de Narakasura, sei lá o quê. Mas ele fala, né, a Krishna submetendo Kaliya. Então, Kaliya, né, aquela serpente que tinha muito veneno, quando Krishna dança, é muito pesado e todo o veneno vai embora. Então, justamente quando a gente cantar puramente, Krishna está na nossa língua e todo o veneno da nossa língua vai embora. Né? E vai ficar impresso as marcas do pé de Krishna. Né? Então, a gente não vai ver mais como um nome, né? A gente vai ver como Krishna. Né? Krishna entrou na gente, Krishna fala pela gente. Né? Ele destruiu a nossa serpente da nossa língua. Meio doido, né? De Huá, vegano. Enfim. A percepção espiritual e experiência espiritual plena não podem ser completamente purificadas pelo sistema octoplo de yoga, né, que é o Ashtanga, ou pelo cultivo de conhecimento do todo penetrante, né, do Brahmanyana, né, esse conhecimento de Brahma. A diva pode somente manifestar sua função espiritual eterna por constantemente cultivar atividades que são para o prazer de Krishna. É aquele verso, Nyabhilashita, Shunyani, Anakarmada, Navitana, Kulina, Krishnanu, Shilanam, Bhakti, Tamana, que é a definição de Bhakti, dada por Rupa Goswami no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, né, que fala justamente isso, que o cultivo, né, de todas as atividades, corpo, mente, sentimentos mais profundos, para Krishna, né, isso é Bhakti, né, não tem férias, é um fluxo ininterrupto dessas atividades de entrega a Krishna, para o prazer de Krishna. E ele continua, você deve praticar constantemente o canto de Sri Harinama com grande entusiasmo. Tal prática é a verdadeira cultura espiritual. Por cantar Harinama de forma regular, você vai desenvolver um apego sem precedentes por Krishna Nama num tempo muito curto, né? Você, né, será capaz de experimentar, né, o mundo transcendental. Muito louco, não? Cantar Sri Harinama é o membro mais importante dos diferentes angas, né? Quando a gente fala mantra, são os angas, as partes de Bhakti. E eles geram resultados mais rápidos. Isso é confirmado por Mahaprabhu no Sri Chaitanya Charitamrita, que ele cita o verso, né, que diz assim,
de todos os diferentes tipos de prática espiritual, as 9 formas de bhakti, né? Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana e assim por diante, elas são as melhores porque elas têm um poder tremendo de entregar Krishna, o prema de Krishna a gente. E ele fala dessas 9 práticas, o Nama Sankirtana é o melhor. Por cantar Shri Krishna Nama sem ofensa, uma pessoa pode obter o tesouro inestimável de prema, né? Então, às vezes, a gente acha que Sankirtana é cantar todo mundo junto, né? Na rua, todo mundo junto. Kirtana quer dizer glorificar, né? San quer dizer junto, né? Com Sampradaya, na verdade. Você pode fazer Sankirtana sozinho também, porque você está conectado nessa corrente de sucessão discipular, né? E você pode estar cantando junto e não fazer Sankirtana. Então, quando você realmente está conectado com o seu guru, que ele está conectado com o guru dele, assim por diante, é que a gente fala que, né, que é uma corrente elétrica. Então, se você canta assim, toca em alguém, né, não precisa tocar com o dedo, ou alguém ouve esse verdadeiro Sankirtana, ele pode ficar eletrificado também. Se não, está desconectado, vai ganhar um sukriti, mas não vai bater essa corrente elétrica. Então, Sankirtana vai ser isso, né? Essa glorificação que você realmente está junto, mas não necessariamente externamente, de forma externa, né? Com outros apaixonados. Mahatma, ele continua, se você perguntar como podemos reconhecer um Vaishnava, eu vou dizer que um Vaishnava é aquele que abandonou todas as ofensas e que canta o Srinama com um sentimento muito profundo, né? Existem 3 categorias de Vaishnava, que a gente já está careca de saber, né? Que é o Kanishta, Madhyama e Uttama, ou seja, o principiante, o intermediário e o mais elevado. Um Kanishta Vaishnava, né? Esse Vaishnava principiante, ele canta o nome de Krishna ocasionalmente, né? Ele não está sempre cantando. Às vezes canta hoje, não canta amanhã. Não. E o Madhyama, ele canta de forma constante, está sempre cantando. Sempre que ele pode, ele está falando os nomes de Krishna, né? Quando ele fala cantando, não necessariamente na Japamala, mas está sempre vibrando o nome de Krishna, né? Sempre glorificando de uma forma ou outra, lendo, falando para os outros e assim por diante. Agora, o mais legal é isso. O Tama Vaishnava, que é o super hiper duper, diz que quando a pessoa ouvir, a pessoa canta. Então, um canta ocasionalmente, outro canta sempre cantando, e o outro, a mera visão desse Uttama Bhagavata faz com que você fale o nome de Krishna. Cante. De acordo com as instruções de Mahaprabhu, não necessitamos de nenhum outro tipo de critério para discernir um Vaishnava. Sannyasa Thakura estava assim, profundamente imerso no néctar das instruções do seu mestre, né? E começou a dançar e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Isso é muito legal, né? Então, a gente está vendo os líderes, o reciprocar, o corresponder das atitudes aqui que a gente falou no Jagadharma, né? Então, ele já está mostrando que, né, o Babaji Maharaja é um Uttama Bhagavata, é o mais elevado. Ele fala tudo aquilo, então ele está olhando para o Babaji, assim que ele fala que as instruções dele, ele começa a cantar, naturalmente. Ou seja, o Uttama Bhagavata, aquele que pela mera visão o outro começa a cantar. Então, esse é o Harinama, desculpa, a iniciação Harinama que ele está tendo aqui. Né? A gente falou que anteriormente não teve uma iniciação formal, Harinama, agora ele está tendo. Não tão formal, né? E olha que interessante, nesse dia, diz que ele experimenta Ruchi, o Sannyasa Thakura experimenta Ruchi
Ruti é coisa pra caramba. Então, ele é um estágio que você já começa a ter gosto. Não o gostinho que a gente tem, né? Se tem gosto, canta. Se o pessoal canta bem, eu também. Lá no templo, às vezes o pessoal canta mal. Falo, pô, vamos fazer uma aula de canto aqui, que a gente canta muito mal. Aí, dá, às vezes, dá uma agonia. Cantando muito errado. Isso justamente porque eu não tenho Ruti, né? Então, o Ruti é quando mesmo que a pessoa cante muito, Krishna, muito ruim, ele não está vendo mais a forma, ele está vendo aquela essência. Né? Mesmo que o cara entre errado, cante desafinado, ele está assim, tem o nome de Krishna ali, ele não está vendo, né, o externo, digamos assim. Se a deidade ela está com roupa feinha, se está roupa pobrinha ou rica, ele não vê isso, né? Ele vê Krishna ali. Ele não vê assim, Vaishnava tem um defeito, é preto, branco, né? Se ele é manco, se não tem uma mão, um olho, uma perna. Ele está vendo que tem um Vaishnava ali. Né? Então, o Ruti é muito elevado. Né? É um gosto profundo que tem. Né? Depois de Ruti, vem Asakti, Bhava e Prema. Né? É um estágio bem elevado. Então, voltando aqui, né? Então, nesse dia, ele experimenta Ruti, né? O gosto, esse gosto profundo por Harinama. Ele oferece prostradas reverências aos pés do nosso Seguru e fala assim, ó Prabhu, né? Ó amigo dos pobres, né? Não pobre financeiramente, né? Ou seja, daqueles que não têm mais nenhum refúgio, os desabrigados. Por favor, conceda sua misericórdia a essa alma malévola. E aqui acaba o segundo capítulo do Jagadharma. É muito bom isso aqui. Então, a gente vai para o capítulo 3, ainda dá para pegar uma parte do capítulo 3, chamado Naimitika Dharma. Esse Naimitika Dharma tem que ser abandonado. Naimitika, você lembra que é ocasional, o Dharma ocasional, não o Javadharma. Então, diz que numa noite, esse outro dia, né, depois das 10 horas, esse Sannyas Thakura ele começou a cantar esse Nama, né, num lugar assim meio isolado, Ira estava na direção norte, e de repente, olha, uma manifestação divina de Mayapura aparece para ele. Muito doido. Então ele está cantando, e de repente ele está em Mayapura, né, na Bengala ali, que é a terra de Mahaprabhu. Então começa a aparecer a verdadeira Mayapura. Né? Você lembra que a gente falou que os Dhammas têm 3 tipos de lugar sagrado, né? 3 percepções, na verdade, é um tipo só, mas percepções diferentes. Tem aquela que a gente vai, né? Você, digamos, eu vou para a Índia, aí vejo, né, os prédios, as pessoas, os bichos, né? Essa é a primeira, é o normal para a gente. Né? Tem outra percepção, quando você vê o que está por trás de tudo isso, o que está acontecendo realmente lá. Ou seja, se você for para Vrindavana e vai no Sevakunda, onde Krishna dançou com as meninas, com as gopis, eu só vejo construção, vejo arbustos. Mas quem tem uma visão muito avançada, ele vê Krishna dançando ali. E, por fim, a terceira, que é quando Krishna vem e todo mundo é capaz de ver. Né? Krishna, quando veio, os milhares de anos, todo mundo podia ver aquilo ali. Né? Então, são 3 percepções do Dhamma. E Sannyasa Thakura, como ele estava em Ruti, ele já tem um vislumbre da segunda coisa que a gente falou, dessa segunda visualização. Ele já vê o que está por trás da visão do homem comum. Né? O homem comum vai ver só uma cidade, uma pessoa comum vai ver só a cidade, né? Com seus defeitos, com as suas belezas, com as suas coisas feias, assim por diante. E ele vê ali, né? Como ele estava em Ruti, que a gente falou, ele tem um glimpse, né? Um vislumbre daquilo ali. Ele fala, que visão extraordinária. Né? Eu estou vendo esse lugar sagrado de uma forma muito maravilhosa.
E ele começa a ver palácios com torres de joias, templos, arcos ornamentados, então ficam iluminando as margens do rio Janali, né, que está brilhando em todo o seu esplendor, é bem poético, né? E o tumultuoso som de Harinama, né, está vindo de todos, muitos lugares, como se eles furassem o céu. Que bonito isso aqui. Centenas de Vaishnavas, como Narada, fica vendo Narada Muni, tocando sua vina, estão cantando Sri Harinama e dançando. E depois ele vê ninguém menos que Mahadeva. Ele vê Mahadeva cantando em êxtase, caraca, né? Tocando seu Damaru, aquele tamborzinho, né? E dançando seu Tandava Nritya, né? Nritya é a dança, Tandava é a dança que Shiva faz quando vai destruir o universo. Mas lá ele não destrói o universo, né? Ele destrói a mentalidade negativa que ou se tiver em algum lugar, né? E Shiva está gritando assim, exclamando, Vishwambara, né? Mahaprabhu, por favor, conceda sua misericórdia a mim. Então, desde que ele cai, inconsciente, Shiva caindo, imagina que loucura. E do outro lado, né, ele vê Brahma, com as suas 4 cabeças, sentado numa assembleia de rishis, de sábios, são todos bem versados, né, nos cantos védicos, e ele recita o mantra védico da Shvetashvatara Upanishad, Maham Prabhu Vai Purusha Sattvayashi Pravartakaha Sunirmalam Imam Prapti Ishanojati Advyayaha. Essa pessoa é, sem dúvida, o significado, né, do verso Shvetashvatara Upanishad. Mahan, ele é supremo. E ele é Prabhu, ele é mestre. Por isso que ele é Mahaprabhu, mestre supremo. Ele concede a tendência para a inteligência. Ele concede a tendência para a inteligência. E por sua misericórdia, uma pessoa pode alcançar a paz transcendental, extremamente pura. Essa pessoa é conhecida como Mahaprabhu Sri Chaitanya, né? E ele é o Purusha, a pessoa suprema. Ele é Ishana, o regente supremo. Ele é Jyoti Swarupa, ou seja, ele é manifesto. Então, a sua forma é Jyoti, ela é brilhante, devido a seu corpo, né, esplendorosamente dourado. Ele é a Avyaya, ou seja, o Senhor imperecível. Né? Então, a gente vê que Sannyasa Thakura está... E ainda tem mais, hein? Em outro lugar, ele vê Indra e outros devas que estão pulando em êxtase e gritando Jai Prabhu Gaurachandra, Jai Nityananda. Os pássaros estão sentados nos galhos das árvores e também falando assim, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Grandes abelhas negras estão zumbindo para lá e para cá, né, nos jardins floridos, completamente inebriados por sorver Gaura Namarasa, né? A doçura dos nomes de Gaura. Prakriti Devi, que é a deusa da natureza, né, está enlouquecida com Gaura Rasa e está difundindo sua radiância maravilhosa por todos os lugares. Então, todo lugar brilha, né? A própria Prakriti, toda a natureza, que não é Prakriti, na verdade, nesse sentido de não é natureza material, né? Ou seja, todos aqueles seres que estão meio envolvidos em Shantarasa, que começa a brilhar, que eles estão refletindo o brilho do corpo dourado de Mahaprabhu. Isso é maravilhoso. Eu vejo Srimayapura, né, completamente à luz do dia, né, muitas vezes, mas eu nunca tinha contemplado nada como isso. O que estou vendo? Ele fala. Lembrando seu Gurudeva, né, Sannyasa Thakura diz assim, Prabhu, agora eu posso entender o que você concedeu sua misericórdia a mim hoje, por outorgar-me
a visão do aspecto aprakrita de Mayapura, aspecto transcendental de Mayapura. A partir de hoje, eu vou chamar a mim mesmo, né, como um seguidor de Sri Gaurachandra. Eu vejo que tudo nessa terra divina de Navadvipa leva, todo mundo, na verdade, usa um colar de tulasi, né? E usa tilaka na sua fronte, e as letras de Sri Nama estampadas no seu corpo. Eu vou fazer o mesmo. Né? Entre a gente não é muito costume isso, mas tem, inclusive agora é moderno, tem até uns carimbinhos, é bem legal, tem uns carimbinhos de Sri Irada, especialmente em Vrindavan, né? Tem uns carimbinhos, né, você põe numa tintinha, no tilaka, no gopchana, e depois você põe, né, tatua aqui. Eu fui numa festa que eu fiquei todo assim com o carro cheio com o nome de Radharani. Ele vem, tatua a gente, pim, 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 pim. É muito legal. Dizendo isso, Sannyasa Thakura, ele cai num estado de inconsciência. Ele recupera sua consciência externa depois de um tempo relativamente curto e começa a chorar. Na verdade, eu sou extremamente afortunado, né, pela misericórdia do meu guru, eu obtive uma visão momentânea da terra sagrada de Sri Navadvipa, né? Ou seja, isso se chama Spurti, né? Ele teve um vislumbre daquilo ali, né? Que isso é uma característica de quem já está nesse estágio, né? A Sakti, por aí. Então, teoricamente, ele já passou até de Ruti. Na manhã seguinte, lembrando que isso era à noite, tá? Depois das 10 da noite. Então, ele vê o dia. Na manhã seguinte, ele joga fora seu Ekadanda Sannyasa, ou seja, aquela vara que os sannyasas usam, no caso dos Advaitavadas, eles usam uma vara só, Ekadanda, não só, danda, uma vara. A gente usa, quer dizer, eu não uso, mas os Vaishnavas usam Tridanda, são 3 varas de bambu envoltas naquele pano açafrado. Né? Então, decorando o seu pescocinho, né, com as 3 voltas de tulasi, né, e sua fronte, sua testa, com tilaka, urdhva pundra, né, que é urdhva, quer dizer, para cima, dos Advaitavadas em geral são 3, tripundra, ele cantou Hari, Hari, começou a dançar. Legal, né? Então, a gente viu que Paramahansa Babaji, ele falou tudo aquilo, né, que quando ele se sentisse à vontade, quando se sentisse realmente imerso naquilo ali, ele naturalmente ia trocar de roupa, ele não falou nada disso. Então, uns dias depois, ele não especifica, foi no dia seguinte, ou assim por diante, mas ele tem esse vislumbre e, naturalmente, ele fala, ele se desfaz das vestes externas, né, e passa a usar as marcas Vaishnavas, né. É bem interessante, tem pessoas que acham que não é importante usar, que é uma coisa externa, né? Tem uns movimentos que falam isso, não, é importante que está no seu coração. Mas você vê que Sanatana Goswami, né? Bandeiro, naquela prece aí, eles renunciaram tudo, mas eles usam copina, eles usam cantimala, né? Todos esses supostos, não são adornos, né? Eles são chamados estímulos, né, para a devoção. Fora outras coisas, né? Tulasi é uma planta sagrada, né? Ela é uma duti, uma mensageira de Krishna. Então, ela é o nosso filtro, né, no canto. Nosso canto mundano, ela filtra assim e sai alguma coisa que Krishna vai aproveitar. Outro nome dela é Gatana, a Gatana Shakti, né? Aquela que faz do impossível o possível. É super importante. Então, ele continua assim, quando os Vaishnavas de Godruma viram Sannyasa Thakura, né, na verdade, esse sentimento que ele estava exibindo
e a nova aparência, eles começaram a prestar reverência a ele. Antigamente ele estava indo ali, tranquilo, mas depois de tudo isso, eles viram que ele estava diferente, estava meio brilhante. Começaram a falar assim, você é muito abençoado, você é abençoado. E é interessante que ele fica meio envergonhado quando eles começaram a glorificar ele. Ele já é o sintoma de um Vaishnava. Né? O Vaishnava foge de glorificação. Né? Então ele fica meio embaraçado e fala assim, eu aceitei essa roupa Vaishnava para me tornar um objeto da misericórdia de Vaishnava, mas agora eu encontrei um outro obstáculo. Né? Ou seja, ele usou tudo isso para servir os Vaishnavas, agora os Vaishnavas meio que estão servindo ele, falar, meu Deus. Eu ouvi a seguinte afirmação, muitas vezes, da boca do meu Gurudeva. Né? É o Trinada Pi Suniti Natarora Pi Sahishnu Namani Namanade Na Kirtanyasa Dahri, que é o Shikshastaka, né? Fala sobre a humildade, né? Que a gente tem que se considerar mais insignificante que uma grama, mais tolerante que uma árvore, e livre de todo desejo pelo prestígio pessoal e oferecer todo respeito a outros. Então, ele diz que é só dessa forma que a gente vai cantar realmente, puramente e sadhari, né, constantemente, que é a característica de um tama, como a gente viu. Constantemente está cantando, a nossa vida vai ser um canto. Então, a gente sabe que a grama, né, é interessante, o Gurudeva especificava esse verbo. Então, a grama, né, ela está em pezinho, quando você pisa, ela pimba. Mas o que acontece? Depois de um tempo, ela vai voltando a ficar em pé. Né? Então, às vezes, quando a gente está sofrendo, né, ou não sei o que lá, a gente fica humilde, né? Porque a gente foi pisado de uma forma ou outra. Mas com o tempo vai passando, né? A gente começa, a nossa soberba, ela vai voltando. Quando a gente está sofrendo, a gente vem assim, aí você vai parando de sofrer, você começa já, qual é? Então, por isso que ele fala, né, que eu tenho que ser mais tolerante que uma grama. Né? Ou seja, tem que ficar sempre assim. Humildade vem de humus, em latim, se não me engano, que é justamente você quedar por terra, você ficar assim, na terra, assim. E é mais tolerante que uma árvore, né? E é justamente a árvore, vem um cachorro, vai pipi, vem os namorados, escrevem com canivete. É um coração, João ama Maria. Você joga pedra nela para conseguir as frutas, né? E ela dá a fruta. Inclusive tem uma história interessante, que é de um rei, né? Diz que o rei ele fica embaixo de uma mangueira, e a mangueira é muito grande, e do outro lado os garotos não viram, jogam pedras para conseguir a manga, né? Só que uma das pedras cai no olho do rei. E o rei fica, né, alucinado, quer matar o garoto. O conselheiro dele fala assim, olha, rei, olha o exemplo da árvore, você é um rei, você é um kshatriya, você tem que ser mais misericordioso que a árvore, mais misericordioso que a árvore. Eles estão jogando pedra nela e ela está dando os frutos, né? E o rei se toca daquilo ali e dá um presente, na verdade. Se eu não me engano, eu não me lembro agora exatamente, mas ele dá um pedaço de terra muito grande do reino dele para esse garoto, né? Que acabou ensinando a ele essa lição. Então, tem que ser mais tolerante ainda que a árvore, né? Apanhar como Haridasa Thakura, que apanhou. E dá misericórdia para os seus carrascos. Não, e ele fala assim, né? Livre de todo desejo por prestígio, né, pessoal, não querer mais. É honra e assim por diante. E oferecer todo respeito aos outros, né? Óbvio, de acordo com a posição de cada um. Então, é só dessa forma que a gente vai poder, que o nome de Krishna vai deixar de ser o nome de Krishna, vai ser o próprio Krishna. Então, Sadá Hari, que é a característica do Dhamma Bhagavata, né? Que ele canta constantemente. Esses mesmos Vaishnavas,
que eu considero como sendo meus gurus, agora estão oferecendo reverências a mim. O que é que vai ser de mim agora? Ponderando sobre isso, ele se aproxima de Babaji Maharaja, oferece reverências prostradas, né? Levanta e fica olhando para ele, né? Então, são 7h42, acho que está bom por aqui. Aí, segunda-feira, deixa lá, né? Continua. É isso aí. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode falar. É muito legal, né? Vai dar pra... Oi. Muito obrigada, Hare Krishna. Eu agradeço. Obrigado, Prabhupada. Minhas reverências. Reverências. Muito maravilhoso. Gratidão, Prabhu. Gratidão. Hare Krishna. Bom Gratidão, dia, boa Prabhu. semana a todos. Bom Bom dia. para vocês. Nos vemos. Obrigada. Deixa eu ir lá. Haribol. Ai. Haribol. Radhe Radhe.